está com Bíblia aí? Amém? Abra aí na carta de Tiago. Espada para o ar. Tiago, capítulo de número 2. Amém? Isso é uma palavra bem na medida, irmãos. Bem na medida mesmo. Mas vai edificar demais na nossa vida. Tá bom? Capítulo 2, verso 1 diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, ou em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, ou andarilho, né? E tratardes com deferência o que tem o traje de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ao assentar-te aqui embaixo, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Amém? Podem sentar, queridos, fiquem à vontade. Pai, te apresentamos essa palavra, confiamos no Senhor, meu Deus. Pai, que essa palavra nos edifique, nos eduque, nos transforme. Obrigado pelo dia, Pai. Obrigado porque chegamos aqui, Pai, e nós sabemos que a Tua palavra não passa vazia. A Tua palavra, Senhor, ela transforma. Que possamos ser transformados, edificados, meu Deus, e impactados pela revelação da Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, para nós continuarmos aqui, deixa eu fazer só uma pequena revisão do que nós falamos nos cultos passados sobre os princípios que o apóstolo Tiago, Tiago nos traz na sua carta, tão importante para os nossos dias, queridos. Um dos princípios que nós temos falado, que a carta ela nos traz, é exatamente o quê? As tribulações que afastam as pessoas do caminho do Senhor. Quando eu falo, queridos, em tribulação, talvez nós não temos dimensão que tipo de tribulação que é, por exemplo. Mas quando nós falamos de tribulação, nós estamos pensando em todo tipo de situação que pode nos tirar do caminho. Às vezes uma simples discussão, uma briga, um desentendimento, uma opinião diferente, um olhar atravessado, até isso dentro da própria igreja, um julgamento, um problema de saúde, problema financeiro, tudo que possa nos tirar do caminho, nós temos que encarar como tribulações que nós passamos, dores, tudo que nós podemos imaginar, em termos de dificuldades que possam nos paralisar, devemos encarar como tribulações, tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Pois bem, então o Tiago ele escreve essa carta para incentivar aqueles que servem a Deus, mesmo que passem tribulações, permanecerem no caminho. Amém? E aí Tiago vai nos falar que, no capítulo 1, por exemplo, ele vai dizer que nós devemos ter algumas qualidades, desenvolver algumas qualidades e colocá-las em práticas para que nós possamos suportar as dificuldades e as tribulações. O que são algumas dessas qualidades que Tiago nos fala no capítulo 1? Uma dessas coisas é o que? Entender que existem lutas interiores que existem dentro de nós. Diga, existem lutas, obrigado, filha, que existem dentro de nós. Se eu não entender isso, fica difícil. Porque às vezes o problema é nosso, é algo nosso. Por exemplo, se está tendo uma vez, como eu já falei para vocês, estava ajudando uma pessoa, ela me trouxe um problema, né? E ela falava: não, mas apóstolo, é o seguinte, tal, fulano é assim, assim. Aí eu falei assim: filho, o que a palavra de Deus diz? A gente não tem que perdoar? Não, pois é, apóstolo, eu sei, mas... Pois é, apóstolo, mas entenda. Ou seja, ela não queria pensar por meio da palavra. Aí fica difícil. Como é que você vai ajudar mesmo, apóstolo, sabe alguém que não quer se esforçar para colocar a palavra? Não, apóstolo, eu sei que a Bíblia fala, mas olha só, ou seja, ela estava fugindo porque ela não queria tomar posse da verdade de Deus. Então, e diga assim: eu preciso entender a origem também dos problemas, que às vezes é interior, é coisa nossa. Outra coisa que Tiago vai dizer, que no meio da tribulação eu tenho que me esforçar para acreditar. Diga, eu preciso me esforçar para acreditar.
Diga assim, no meio da tribulação, eu devo me esforçar para aprender a palavra de Deus. Amém? Outra coisa, eu preciso aprender o quê? Ter sabedoria no meio da dificuldade. Entender por que eu estou passando por algo, por que eu estou enfrentando isso. Deus, ele responde, irmãos. E com certeza é para o nosso crescimento. E por último, um outro ponto que nós falamos é o quê? Aprender a amar o Senhor. Então, tudo que Deus espera de nós é que não saiamos da presença. Todo mundo passa problema, irmãos. Mas o que Tiago está dizendo? Não saia da presença por conta dos problemas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os problemas que Tiago está falando que o povo passava não eram problemas muito fáceis, não. Eram problemas que eles estavam correndo o risco de perder a própria vida por conta do Evangelho. Inclusive, o apóstolo Tiago, ele vai perder a vida por conta do amor ao Evangelho. Porque pense o seguinte, quando você ama a Deus, o mundo, ele nos odeia. Você sabia disso? O mundo nos odeia. Não pense que o mundo ama os cristãos, não. O mundo não nos ama. Você pode ver, se você estiver numa empresa, numa sala de aula, ou fazendo um curso, que você tem pessoas mundanas lá e sabem que você é crente, eles já te julgam por tudo que você falar. Você tem que ser praticamente perfeito. É um desafio. É uma tribulação? É, porque você está sendo perseguido. Mas Tiago fala, não saia da presença. É aí que, irmãos, que vai definir e vai separar quem realmente quer ser crente e quem não é. Não quer ser. Por quê? Porque no momento que você admite ser crente, você tem que amar o Evangelho. E você não pode ficar no muro aí. Irmãos, eu tenho orado muito para o Senhor me ajudar a perder o desejo cada vez mais por qualquer coisa que o mundo tente me atrair. Até eu falei lá, acho que foi no seminário, né? Que um dia eu orei e falei, Senhor, coloca a superbonde do reino dos céus nos meus lábios, para que eu entre calado e saia mudo, porque se eu falasse, irmãos, eu ia pecar numa situação, né? Então tem vezes que você só tem que observar. E aí nós vamos começar a entrar num ponto que Tiago vai dar várias qualidades que nós precisamos ter. Já entrar na palavra propriamente dita. E aí na metade do capítulo 1, ele fala sobre a prática da palavra. Ele fala que eu tenho que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uma das qualidades que eu preciso ter, irmãos, na minha vida, e você precisa desenvolver na sua vida para suportar as tribulações, diga, é o quê? Ser pronto para ouvir. Seja sincero, você é pronto para ouvir? Eu fiquei muito feliz com o testemunho de uma líder. Eu estava na reunião, ela falou, poxa, agora eu estou ouvindo mais. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque eu olho para mim, Senhor, eu estou melhorando nisso. E eu achei tremendo, porque eu vi muita sabedoria de Deus na vida dela. Talvez fosse alguns anos atrás, ela estava dando voadeira do Van Damme. E eu também. Então, eu tenho aprendido junto com ela a ser cada vez um pouco mais pronto para ouvir. Tem aquela pessoa que você está falando uma coisa, ela já mete outra em cima, ela não deixa você falar de jeito nenhum. Nós não podemos ser assim. Tem que ouvir. Irmãos, eu vou ser sincero, comigo era bateu, levou, irmão. Estou lhe falando. A pessoa estava pensando em falar, já estava com a voadeira do Van Damme, já no pescoço já, irmãos. Mas hoje não. Sabe o que eu aprendi? Eu vou contar um segredo para você que eu aprendi. Saber que quando eu me calo, Deus está trabalhando por mim. E sabe o que eu aprendi, irmão? É isso com o bispo Edir Macedo. Um dia eu parei para ouvir uma pregação do Edir Macedo, falou muito comigo. Ele é muito sábio, aquele homem lá. Tem pessoal que critica a Universal e tal, mas pensa num homem que tem uma sabedoria, irmão, o Edir Macedo. Estou lhe falando. Homem assim, papo reto, como diz. Ele falou assim, eu amo quando falam mal de mim. Alguém ama quando fala mal de ti? Quando a gente chegar nesse nível, irmãos, a gente vai estar bem. Sabe por quê? Porque ele falou assim, eu amo quando me denigrem, falam, ele só cresce. É ou não é? O homem só cresce. Porque ele entendeu uma coisa que ele estava ensinando para os pastores deles e para os bispos. Ele falou, quando você se cala e suporta a dor em amor, pode ter absoluta certeza que Deus está cuidando da sua vida. Agora, se você vai na voadeira do Van Damme, vai palavra em cima, aí, querido, você afasta a mão de Deus, aí não tem como Deus trabalhar. Diga misericórdia, Jesus. Então, isso são qualidades, diga, isso são qualidades para suportar a tribulação. Amém? Já errei muito, irmão, já pequei muito por não aprender a ouvir.
Sou perfeito? Não sou, mas eu tenho tentado, irmãos. Cada dia eu quero ser humilde e dizer que eu tenho tentado. Ele fala, pronto para ouvir e tardio em falar. Às vezes os irmãos mandam algumas coisas para mim, eu ouço, aí eu analiso. Mas você não respondeu. Eu falei, mas eu estou analisando, pessoal, calma. Aí, o senhor já resolveu? Não, eu estou ouvindo ainda, estou analisando. Às vezes eu ouço 2, 3. Para mim não ser precipitado, irmãos, eu falo com o Espírito Santo, falo em espíritos. Senhor, e essa causa, essa situação, e agora o que eu falo? Para mim, porque depois que tu dá uma palavra, irmãos, o Senhor falou aquilo. É ou não é? Aí quem fica feio na história? Eu ficaria feio, né? E quem também, né, vai ser tardio em falar. Ou melhor, quando não tardio, né, mas rápido no falar. E aí ele fala também, eu estou lendo 1,19, tá? E ele fala tardio também para se irar. Amém? Bom, isso aqui são alguns princípios que nós estamos revisando. Tiago também fala de nós seguirmos a lei de Deus, os princípios de Deus, porque eu aprendi a amar a Deus. Essa é a lei perfeita que ele fala no versículo 25. A lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, 1,25, Tiago vai falar sobre quando eu vou agir, né? E eu lembro da palavra de Deus, aquilo que Deus quer que eu venha fazer, eu estou seguindo a lei perfeita. Não só porque está escrito, mas principalmente porque eu quero agradar a Deus. E aqui no capítulo 2, agora já entrando na palavra mesmo, para a gente já caminhar para um fechamento, Tiago ele continua nos orientando. E um dos pontos que Tiago vai falar é o seguinte, e é o que a gente vive aqui em comunidade, que muitas igrejas precisam aprender e cada vez mais nós precisamos nos aperfeiçoar. São os julgamentos. Isso aqui é um outro ponto, irmã Cíntia, que o apóstolo Tiago vai nos falar, irmãos. Não são os julgamentos. Aí você vai entender o mistério. Olha só, parece que Tiago está falando uma coisa simples aqui no capítulo 2, versículo 1, quando ele fala, do 1, 2, 3 e diante, se entrar alguém e tal, olha o irmão bem vestido, venha para cá, irmão, sente bem aqui, ó, pá, coloca no altar. Ei, esse aí que está todo sujo, bota aí para trás aí. Parece uma coisa simples, só que Tiago está falando um negócio mais profundo ainda. Talvez nós não façamos isso aqui. Pelo menos eu nunca vi. Eu acho que nunca vai acontecer. Rapaz, olha, chegou, foi um doutor aí, homem, tá. Daqui dá para sentir o cheiro, traz ele para cá. Aí eu digo, rapaz, chegou um homem, tá fedendo, bota ele aí para trás. Isso aqui nunca vai acontecer aqui. Só que isso aqui, que Tiago está falando, não se aplica a isso apenas, mas uma outra situação. Por exemplo, entra o irmão, aí a gente fala assim, por algum motivo a gente não deu shalom, ou não deu shalom pra gente, vixe, esse aí já até com raiva de mim. Quem tá entendendo? Beleza. Rapaz, fulano não veio pro culto. Esse irmão tá falhando comigo. Aí começa. Os julgamentos. A Andrea só sabe falar shalom, não fala shalom Adonai. Essa irmã pensa que ela é o quê? Aí começa. É ou não é meio que assim? Essa Poli só quer tocar no violão, não quer tocar na guitarra. Estou falando coisa assim. Nayane agora cortou o cabelo de forma fashion, tá achando a modelo da igreja. É ou não é meio que assim? São julgamentos. Ou seja, eu não conheço uma situação e eu julgo simplesmente pela mera aparência. E eu acho que todos nós temos um pouco disso. Temos ou não temos? Nós temos. Isso aí é um problema. Enquanto você não saber uma situação real, não crie julgamentos prévios. Pode até ser verdade, mas não crie julgamentos prévios. Tiago está dizendo isso por quê? Porque isso também era um problema dentro da comunidade, dos julgamentos prévios. Olha, o irmão comprou um carro, né? Não dá, né? Mas olha aí. Olha, o irmão agora só vem para o culto porque vai casar. Não falei para ninguém, ó. Quem está julgando aí, ó? Falei nada, já estão julgando. Falei nada, só são exemplos aleatórios. Mas é ou não é os julgamentos?
gente não tem certeza das coisas e nós começamos a julgar uns aos outros. Talvez a gente nem fala isso, mas aquele julgamento dentro de nós já cria uma antipatia contra alguém. E Tiago vai falar, não julgue precipitadamente. Não faça acepção. Mas nós fazemos. Fazemos ou não fazemos? Às vezes a gente se fecha nos nossos próprios julgamentos, nas nossas opiniões. Então Tiago está dizendo assim, não tenha isso no meio de vocês. Né? Tiago vai falar, não tenha isso no meio de vocês. Ele fala, por exemplo, no versículo 9, 2:9, se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado sendo arguido pela lei como transgressores. Então, aí no versículo 13 ele fala, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, apesar de talvez ser até verdade, muitas vezes, alguns julgamentos, ou não, Tiago, o que ele vai nos trazer? Ele fala assim, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, não julgue. Coloque um pouco mais de misericórdia, porque se nós não usarmos esse critério, queridos, nós não vamos nos amar. Sabia disso? Nós não vamos nos amar. Nós vamos viver sempre, né? Às vezes o irmão fala, né? De uma forma que talvez até nos entristece, mas se coloque, não, porque ele tá, né? Talvez ele está passando isso, ou ela está passando aquilo, né? Vamos relevar um pouquinho. Se a gente for logo no papou, a gente não vai viver bem. A gente não vai viver bem. Então, olha o segredo que Tiago está desatando o manto para nos ensinar. Às vezes a gente recebe uma palavra atravessada de alguém, irmão. Você pode um dia receber do seu líder, receber de um discípulo, de um filho. Calme, se enche de misericórdia, conte até 1000. E aí depois você vai lá. Sempre tente resolver de cabeça fria. Vá por mim. O bispo Carlos nos ensinou isso quando foi nosso pastor lá na Massa de Betel. Ele dizia o seguinte, e falava deixava algumas sacadas bem legais pra gente. Ele disse, olha, nunca resolva nada de cabeça quente. Estou lhe falando. Não resolva nada com fome, algo importante com fome, com sede, com sono, magoado com alguém, porque vai dar ruim. Se a gente for resolver. Por isso que é bom dar eu não creio naquele negócio de dizer, o tempo cura as feridas. Eu não creio muito nisso, não. Mas às esse você precisa dar um tempo para talvez esfriar um pouco a cabeça para resolver a situação. Porque se você for deixando, às vezes, gera mais ferida. Dá um tempo, espere o momento certo, mas resolva. Mas não, deixa passar anos e anos e anos, a gente resolve. Não, tem que também chegar e pontuar as coisas, né? Quem entendeu isso aqui, queridos? Amém? E o último ponto dessa noite, do capítulo 2, é o seguinte. O segundo ponto é ter uma fé viva. Tiago vai falar sobre a fé morta e a fé viva. E aí, por isso que o tema da nossa série é Seja Praticantes. O que é uma fé viva? Em contraponto, uma fé morta. Vamos ler aqui, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crê por crer, até os demônios creem. Só que o que nos diferencia dos demônios em relação à fé é que nós praticamos a vontade de Deus. Amém? Bom, esse aqui é um ponto para finalizar o verso 26, a gente finaliza nesse ponto. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora veja, quando ele fala obras, apóstolo, pode baixar uma carrada de areia, 50 sacos de cimento, deixa comigo que eu vou carregar sozinho. É sobre isso que ele está falando?
Não é esse tipo de obra, pelo amor de Deus, irmãos. Quem não... Tá bom, por favor. Claro que isso pode também até ser um exemplo de fé, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando do esforço que eu faço todos os dias para colocar a palavra de Deus em prática. Para ter paciência, você está colocando a palavra de Deus em prática. Para nós não sermos o quê? Desequilibrados, estamos colocando a palavra de Deus em prática. O que mais? Sermos humildes, estamos colocando a palavra de Deus em prática. É para fazer o devocional? Eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Eu tenho que orar, não estou orando, eu preciso? Tenho que colocar a palavra de Deus em prática. Então, se eu não estou fazendo o que a palavra de Deus me orienta para me fazer como discípulo, aí vem a pergunta, como que eu estou tendo fé? Na verdade, essa fé é uma fé viva ou uma fé morta? Ela é morta. Ou seja, quando eu não pratico a palavra de Deus, a fé que eu digo ter, na verdade, ela não passa do quê? De uma fé morta. Diga misericórdia, Jesus. Então, Deus nos convida, queridos, em Cristo, através da carta do apóstolo Tiago, a nós aprendermos, né, para que venhamos aprender, né, colocar a palavra de Deus em prática. Diga assim, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu faço isso, diga, eu tenho uma fé viva. Eu tenho uma fé que agrada a Deus. Amém? Por exemplo, temos que evangelizar, temos que ganhar vida. Quando você está se esforçando, você está se empenhando, a sua fé é viva. Então a fé que Tiago está dizendo é uma fé que ela está em várias dimensões do que eu faço. Claro, vai ter uma construção na igreja, eu posso, vai lá ajudar, é obra também. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando até das coisas mais simples. Não falar mal do próximo. O que mais? Não ficar se desentendendo por qualquer coisa. Ser mais manso, ser mais humilde, ser mais cooperador. Amém? O que mais você pode dar um exemplo aí? Eu quero, para a gente finalizar. Me dê um exemplo. Da água para quem está com sede. Até nas coisas simples. Quando alguém bate na nossa porta, irmãos, talvez a gente não possa dar aquilo que eles realmente precisam, mas eu acho que alguma coisa nós podemos fazer. Eu falo de um vizinho nosso indo lá de casa, né? Que nós sempre estamos ajudando ele, irmãos. Ele está passando uma luta muito tremenda. E aí o que acontece, né? Tem coisas que eu não posso ajudar ele, tem coisas que eu posso. Aí todo dia, irmãos, ele leva 3 garrafas. Ele nem geladeira, tá até sem geladeira, irmão. O negócio está muito estreito pro lado dele. Aí ele leva a garrafa, eu tiro as coisas do nosso congelador para colocar as garrafas dele para congelar. Durante o dia ele pega lá comigo, né? E aí tinha um dia que eu quis me incomodar com isso um pouco. Aí Deus falou comigo. Aí ele falou assim, tu esqueceu do que tu tá pregando? Aí eu, pega a tua merenda. Só comigo, né? Aí eu falei, não, tem que ajudar mesmo. Não, meu filho, pode trazer. Aí coloquei já, porque a gente não quer muitas vezes ser incomodado, né? Mas... E a palavra de Deus. Exatamente. Vai na bênção, aí deve ser contigo, vai conseguir resolver. Exatamente. Claro que é aquilo que eu sempre falo também. Não pegue o problema do outro, irmão. Não, irmão, me dá aqui teu problema, eu vou resolver. Não faça isso não. Ajude a pessoa a resolver o problema dela. Porque se você pegar, você ainda vai sair como ruim da história. Estou lhe dizendo. Guarde isso no seu coração. Não deixe de ajudar. Ajude, oriente. Dê até um empurrão com um problema para ajudar sim. Vai por aqui com esse problema aqui, vai dar certo. Pega isso aqui. Mas não deixa comigo que eu vou resolver. Porque se você pegar e você não conseguir desenrolar, vai dar ruim para você. Cuidado. Muito cuidado. Mas Tiago está falando o ponto que a nossa pastora bem mencionou. Irmãos, todos nós podemos ajudar. Ninguém está numa situação assim de tanta dificuldade que não possa fazer absolutamente nada. A gente consegue fazer. Apóstolo, já que você está falando sobre isso, como é que eu vou saber quando a situação chegar para ti? Um dia, eu estava com pouca coisa na despensa, meu pastor. Tinha um quilo, meu pastor Samuel, de feijão lá, né? Estava lá, né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Tio João, propaganda tio João. Aí tá, né? Aí bateu uma pessoa lá, né? Entreguei. Não tem mais nada não, irmão. Acabaram de dar os últimos que eu tinha. Aí eu falei, filho, esse pecado é contigo e Deus, mas eu tô lhe ajudando já. Aí teve um que eu dei o feijão, meu filho, então, ajuda aí, irmão. Glória a Deus, já ficou feliz, né? Aí eu tenho feito isso com a minha esposa, assim, irmão, todo mundo que nos pedir alguma coisa, nós vamos ajudar.
Aí bateu um rapaz lá muito educado na porta de casa. Aí tá, meu irmão, eu sou da Fazenda Esperança e tal, a gente vende isso aqui e tal, tal. Sendo que antes, o garoto já tinha batido na minha porta lá. Ele falou, irmão, você tem pão aí? Aí eu falei, poxa, mano, não tenho pão, que a gente está num propósito. Aí então tá bom, ele voltou. Aí aquilo deu no meu coração. Por que tu não comprou alguma coisa, né? Aí Deus mandou a pessoa na sequência lá bater. Eu tava vendendo uns salgadinhos, né? Aí eu lembrei na hora. Eu falei assim, olha, eu vou comprar R$10. Aí eu quero que você entregue aqui na porta para esse vizinho aqui. Tá bom. Aí foi, entregou bem uns 5, aí ficou muito feliz. Hein? Então tem que procurar, não dá para sustentar. A Bíblia não está para você sustentar, mas está pedindo para você ajudar. E se foi um anjo que Deus mandou para te provar? Lembra do filme do Chicó? Quem lembra do filme do Chicó? Na última cena do filme do Chicó, mas não é o novo, não, é o antigo. Ele está lá prometendo para Deus que vai fazer tudo. Aí Jesus desce lá. Você pode me ajudar? Não tenho nem para mim, vai-te embora. Aí Jesus volta, né? Xinga assim aí. Aí Jesus bota assim, né? Cobre. Aí faz aquela reflexão, né? Era Jesus batendo na porta, né? Então deixa essa palavra, queridos, para que nós possamos suportar as tribulações. Tiago está falando, faça, não deixe de fazer porque você está atribulado. Nunca diga assim, eu não tenho nem para mim, vou ajudar. Meu irmão, não fale isso, que Deus vai ser contigo. Não fale isso. Não fale isso. Tá bom? De alguma forma nós podemos ajudar. De alguma forma. Ser fiel no pouco, né? Deus vai nos dar. Isso é uma prova para nós sermos abençoados. Eu tenho aprendido, irmãos, que toda vez que Deus manda alguma situação para a gente ajudar e fazer, é porque Ele já está preparando, irmão, sentir uma bênção maior para nós. Seja sincero, quando você já ajudou alguém, faltou para você? Sempre manda 10 vezes, irmãos, é incrível. Deus manda em demasia. É sério mesmo. Não é só com dinheiro, não é com financeiro, não, em tudo também, tudo que você faz de bom grado, né? Então o Tiago está dizendo, faça tudo de bom grado. Faça tudo de bom grado. Faça tudo querendo agradar o Senhor. Faça tudo com o intuito de manifestar, praticar a palavra de Deus. Agora a luta é aqui dentro também, né? A luta é aqui dentro também. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Resumindo, diga, eu não posso fazer acepção de pessoas. Não vou. Porque quando a gente está atribulado, irmão, a gente não se inflama com algumas pessoas, a gente se inflama. E às vezes, irmão, vem cada palavra, irmãos, atravessar de onde você menos imagina, para tirar a nossa paz. A gente menos imagina. É assim ou não é? Você está na paz, chega uma mensagem, você recebe uma ligação. Tu não é crente? Já passou por aquela situação que você sabe que você está sendo julgado? Irmãos, é complicado. Uma vez uma pessoa botou na rede social um textão, irmão, detonando a família. Problema de família, quem não passou isso? Né? Meu Deus do céu. Aí eu fui comentar lá, né? Irmã, pare com isso, primo e tal. Ah, pra quê? Rapaz, ela botou um textão e tu... Aí eu falei, deixa eu lhe falar uma coisa, você me respeite. Me respeite, você está confundindo as coisas e tal. Mas não fui brigando, não. Assim, pedi também, né? Aí depois ela foi apagou, né? Mas eu falei, para que eu fui comentar, irmãos? Aí parece que o inferno quer ficar. Só quer um pezinho o inferno, irmão. Só quer um pezinho. E aí, queridos, tem uma fé viva, né? Amém? Quando você ficar chateado com uma situação que você precisa ajudar, nunca esqueça. É aí que é para você ajudar. Pare. Rapaz, quer saber? Eu vou ajudar. E aí vai dar bom para você, irmão. E você vai suportar as tribulações e os problemas da vida. E Deus vai ser com você sempre. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra? Amém? Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?